Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, eu trago para vocês que me seguem há muitos anos uma nova série que eu vou desenvolver para todos nós. Uma série de estudos, e essa série eu vou trazer para vocês uma série intitulada Diabetes Mellitus. O assunto que eu quero abordar nesse dia seria o conceito sob o ponto de vista epidemiológico do diabetes. Então, todos nós sabemos que o diabetes é uma doença metabólico, ou seja, uma alteração no metabolismo capaz de dificultar o controle glicêmico. Então, para que nós possamos definir diabetes, nós precisamos, antes de mais nada, conceituar que o diabetes é a presença de um nível de hiperglicemia persistentemente elevado. E essa deficiência na produção de insulina, ou mesmo na sua ação, ou ambos os casos, ocasiona complicações a longo prazo. E é principalmente essas complicações que nós devemos tentar evitar e, mais do que isso, fazer com que o nosso paciente diabético tenha uma vida mais prolongada e saudável. Portanto, se nós pudéssemos definir o diabetes, nós podemos dizer que o diabetes é um importante e crescente problema de saúde para todo o país, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2015, a IDF, a International Diabetes Federation, colocou que 8,8% da população mundial entre 20 e 79 anos de idade já era portadora de diabetes, ou seja, 415 milhões de pessoas viviam nessa ocasião com diabetes. Se essa tendência for persistentemente mantida, em 2040 nós teremos 642 milhões de pessoas diabéticas, ou seja, 75% desse pool de pessoas diabéticas estarão dentro dos países em desenvolvimento, local este que nós hoje nos encontramos. Portanto, passa-se a definir ou entender que a obesidade ela aumenta a sua prevalência por uma série de fatores. Dentre esses fatores, a rápida urbanização tem trazido um forte impacto na presença e na sustentabilidade do diabetes. Assim como essa transição epidemiológica do paciente diabético tipo 2, o paciente portador de síndrome metabólica, antes disso a obesidade, depois ele evolui para um quadro de síndrome metabólica, resistência insulínica, a glicemia alterada de jejum, a intolerância a carboidratos e finalmente ele chega ao diabetes. Então, há muitas janelas que nós possamos intervir para evitar essa evolução. Outro ponto fundamental seria questões ligadas às modificações, principalmente na nossa alimentação, ou seja, a transição alimentar que hoje passamos. Saímos de uma alimentação há vários e vários anos atrás, uma alimentação mais saudável, rica em frutas e verduras, e hoje passamos a ter uma alimentação extremamente potencializada para o aumento do diabetes na nossa população. Outra importância é a maior frequência de um estilo de vida sedentário, coisas que nós não tínhamos no passado, hoje adotamos medidas muito sedentárias. A expressão, ou seja, a presença excessiva do aumento de peso. Hoje a obesidade ganha grande destaque dentro das nossas populações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um crescimento do envelhecimento populacional. Nossa população hoje está desenvolvendo mais, vivendo mais, e a sobrevida das pessoas tem aumentado a presença do diabetes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que a glicemia elevada é o terceiro, veja bem, o terceiro fator em importância das causas de mortalidade prematura e que é superada apenas pela pressão arterial elevada e pelo uso de cigarros. Portanto, vocês podem observar que, baseado na epidemiologia, se nós não tomarmos uma atitude sensata, uma atitude mais proativa, nós teremos grandes problemas, principalmente na esfera da previdência social. E aqui trago um fator
um ponto, uma observação que é extremamente importante dentro do nosso conhecimento médico, que é o diagnóstico do diabetes. Imagina você que apenas 46% dos casos de diabetes não são, apenas não, 46% dos casos de diabetes não são diagnosticados. Ou seja, as pessoas nem sabem que são diabéticos. Ou seja, quase metade da população de diabéticos, ele não sabe que ele é portador de diabetes. 8% de todos os casos de diabetes não diagnosticados ocorre principalmente em países como o nosso, que são países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Então, quero trazer para você, no momento que você estiver diante de um paciente e que houver a suspeita do diabetes, ou seja, uma suspeita clínica, então vamos lembrar daqueles polis, a poliúria, a polidipsia, a polifagia e uma queda de peso significativa. Então, sempre que nós depararmos frente a essas pessoas, temos que lembrar da possibilidade de diabetes. Mas vamos, de uma forma didática, trazer para vocês o seguinte. Eu sei que em torno de 7 a 10% da população diabética é o chamado diabetes tipo 1. 90% ou mais da população de diabéticos são portadores de diabetes tipo 2. No entanto, a questão não para por aqui. Sob o ponto de vista eminentemente médico, nós temos que definir o diabetes tipo 1 em dois momentos diferentes. Ou seja, o diabetes tipo 1, chamado 1A, e o diabetes tipo 2, chamado tipo 1B. O que difere um paciente do outro? A primeira questão importante é que o diabetes tipo 1A é aquele diabético que tem uma deficiência de insulina causada pela destruição autoimune das células beta e é comprovada laboratorialmente. Então, nós temos vários marcadores imunológicos que nos fazem detectar com certeza se esse paciente é portador de diabetes tipo 1A. Por outro lado, a mesma deficiência em insulina, mas ela tem marcadores imunológicos negativos, você não consegue mostrar esses marcadores. Então, podemos chamar o diabetes tipo 1B como um diabetes idiopático. E aí nós temos o seguinte, temos situações onde você pode ter o diabético tipo 1A, que você dosa os marcadores imunológicos dele, esses marcadores imunológicos estão positivos, mas é importante que você busque o momento que esse diabetes pode eclodir. Então, nós podemos chamar uma situação ou estágio número 1, onde você tem a presença dos anticorpos positivos, no entanto, o paciente ainda é normoglicêmico, tanto na glicemia de jejum, quanto no teste oral de tolerância à glicose, e a hemoglobina glicada também ainda é normal. No estágio 2, nós temos já a presença dos anticorpos, mas eu já tenho uma situação definida como disglicemia, ou seja, níveis glicêmicos alterados que são compatíveis com o chamado pré-diabetes. Ou seja, é aquele paciente que você encontra uma glicemia de jejum e ela está entre 100 e 125. Você fala, olha, essa glicose está alterada, então eu preciso fazer um teste oral de tolerância à glicose. Nesse momento que você faz o teste de tolerância oral, essa glicose, 2 horas após o estímulo, ela vai encontrar em valores menor que 140, onde você classificaria como uma glicemia alterada de jejum, ou esse teste vai mostrar uma glicose acima de 140, no entanto menor que 199. Isso seria a chamada intolerância aos carboidratos. No entanto, nós ainda estamos no estágio 1, os anticorpos são positivos, mas o nível glicêmico ele já se encontra alterado. Já no estágio 3, não. No estágio 3 nós temos os anticorpos positivos, já existe hiperglicemia, ou seja, mais de 2 glicoses acima de 126 no jejum, e em qualquer momento você deve encontrar uma glicose acima de 200 para fazer o diagnóstico concreto. E quero aqui fazer uma observação que eu acho extremamente importante sob o ponto de vista de prática clínica. Quando nós encontramos um paciente onde existe uma forte suspeita de diabetes,
e nós fizermos a glicemia em jejum, e essa glicemia por 2 vezes for superior a 26, não faça um teste oral de tolerância à glicose. Porque esse paciente que tem uma glicemia de 126 por 2 medidas separadas em dias diferentes, esse paciente já é diabético. Então, nesse caso, você não faça em hipótese nenhuma o teste de tolerância oral à glicose por temer uma hiperglicemia já no laboratório. Então, só para que nós possamos redefinir o que acabamos de explicar. O diabetes tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A, esse é o diabetes por destruição das células beta, mas ele tem anticorpos positivos. E mesmo o paciente tendo anticorpos positivos, ele pode estar em 3 estágios diferentes. O estágio 1, 2 e 3, onde o estágio 1 não existe ainda alteração glicêmica. No estágio 2, nós já temos o chamado pré-diabetes. E no estágio 3, o diabetes já instalado. Então, são essas as situações importantes em relação ao diabetes tipo 1. Com relação ao diabetes tipo 2, isso é um pouco mais simplório, porque, na verdade, o que acontece com o diabetes tipo 2 é uma perda progressiva da secreção de insulina com uma associação a uma hipergluconemia. Então, vamos tentar entender o seguinte. O diabetes tipo 2, ele não é um paciente única e exclusivamente dependente ou um paciente que tem resistência insulínica ou um paciente que tem um mau funcionamento insulínico. Porque o diabético tipo 2, exceção feita a 10% dos casos, isso durante a sua evolução, ele também vai perder insulina, mas ele sempre será um paciente resistente à insulina. Portanto, ele terá insulina em toda a trajetória da sua doença. E lá na frente, 10% desses pacientes podem vir perder a produção endógena de insulina. Mas lembre-se que eles serão sempre resistentes à insulina. Então, lá na frente, mesmo que você tenha que usar insulina, isso será de difícil correção, porque o paciente continua sendo resistente à insulina. Portanto, conduzir um paciente diabético tipo 2, você tem que estar sempre em mente que esse paciente ele não é um paciente que está relacionado à insulina. A insulina dele funciona mal. Mas, por outro lado, ele tem o aumento do glucagon. E o aumento do glucagon é extremamente importante na manutenção da glicemia aumentada. Muitas vezes nós condenamos o paciente diabético por estar transgredindo a dieta, por estar comendo doces, ou seja, exagerando na ingestão de glicose. No entanto, nós esquecemos que ele produz glicose endógena, ele tem uma produção de glucagon. Então, sempre que você estiver diante de um diabético tipo 2, isso vai ser importante quando nós formos discutir tratamento, que o diabetes tipo 2 ele tem 2 fatores, ou seja, ele tem uma doença bio-hormonal. Ele tem dificuldade em utilizar a sua insulina e ele tem um aumento na produção de glucagon. E hoje, mais recente, nós sabemos o papel importante que o rim tem no controle glicêmico, que será assunto de uma outra pauta. Muito bem, esse paciente diabético tipo 2, ele tem um componente genético importante, mas também ele tem um componente ambiental, que seria a obesidade e o sedentarismo. E geralmente o diabetes tipo 2 vai eclodir na idade geralmente acima de 40 anos de idade. Um terceiro tipo de diabetes é o chamado diabetes gestacional. E aqui cabe um comentário importante, porque o diabetes gestacional ele é diferente de uma mulher diabética na gestação. O diabetes gestacional é uma situação que ocorre em graus variados durante o período gestacional e que normalmente ele pode estar vinculado ao sedentarismo, ao aumento de peso, mas existem umas outras variáveis. Por exemplo, uma idade materna avançada. Outro ponto importante que eu comentei há pouco, que é o ganho de peso e principalmente o ganho de peso pretérito à própria gravidez. A deposição central de gordura é um fator de risco para o diabetes gestacional. A história familiar de parentes, principalmente de primeiro grau, irmãs, mãe, pai, isso é um fator extremamente importante. O crescimento fetal excessivo, com o desenvolvimento de polidrâmino, hipertensão e até mesmo a pré-eclâmpsia.
Antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia e o fato dessa mulher poder ter tido em uma outra gestação também o diabetes mellitus gestacional. A síndrome de ovário policístico é um fator importante e mulheres com altura inferior a 1,5 m também são fatores importantes para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, tá? Parte das vezes, nós fazemos diagnóstico do tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Mas existem diabetes advindos de um número importante de situações, como o diabetes chamado monogênico, que é o tipo MOD, o diabetes neonatal, o diabetes secundários a endocrinopatias, por exemplo, doença de Cushing e assim inúmeras outras patologias. Situações onde o pâncreas exócrino faz parte do desenvolvimento da hiperglicemia. Infecções são importantes, principalmente infecções até mesmo virais. A dengue, por exemplo, é um fator importante para o desenvolvimento do diabetes. E vários medicamentos que nós usamos na nossa prática clínica, corticosteroides, dentre vários outros, que são fatores realmente importantes para que você valorize quando pensar em diabetes. Então, dentro da história clínica para você avaliar um paciente diabético, você sempre tem que levar em consideração se esse paciente já é um pré-diabético, se eles têm uma história familiar de diabetes, se ele tem na raça, na etnia, por exemplo, nós sabemos que os negros, os hispânicos e os índios Pima, lá do Colorado, nos Estados Unidos, são fortes fatores para o surgimento do diabetes. Mulheres com diabetes mellitus gestacional, histórias de doença cardiovascular, hipertensão arterial, pessoas com colesterol HDL menor do que 35 mg por decilitro, portadores de hipertrigliceridemia, onde o triglicéride está acima de 250 mg por decilitro. Já mencionei aqui a questão do sedentarismo e um fato extremamente importante que chama a atenção de todo clínico, a presença da chamada acantose nigricans. A acantose é aquela mancha, né, a pardacenta, uma mancha meio castanhada, que aparece na região do pescoço, na região axilar, e que é um forte indício de uma chamada resistência insulínica. Portanto, espero que daqui para frente vocês tenham condições de melhor interpretar o diabetes, principalmente em relação ao seu diagnóstico, e valorizar o aspecto epidemiológico. Hoje, com todas as dificuldades que nós temos, as alterações e as discussões e as necessidades da nossa legislação no que tange à previdência social, o diabetes ele passa e já existe hoje um impacto forte nessas questões sociais. Então é importante que você, colega médico, participe disso. Não basta ficarmos criticando as políticas de governo, criticando os atendimentos nos hospitais públicos, se nós, que estamos do outro lado do segmento, que somos aquelas pessoas que fazemos o diagnóstico do diabetes, nós não tenhamos nenhuma participação proativa nesse processo. Então, portanto, entenda a real necessidade de tratar o diabetes, mas não só abaixar a glicose, ou seja, essa visão glicocêntrica, mas enxergar o diabetes com seus potenciais de risco, a sua epidemiologia, que é extremamente importante, mas o que é mais sólido, fazer um diagnóstico correto. Então, o diagnóstico de diabetes é extremamente fundamental. Eu que mexo na especialidade há muitos anos, vejo com uma certa frequência pessoas já portadoras de diabetes sem receber nenhum tratamento. E olha que isso nós estamos falando nas pessoas que buscam atendimento médico, porque fora isso, como eu disse atrás, 46% das pessoas portadoras de diabetes nem o sabem que são. Portanto, cabe a nós orientarmos melhor a nossa população, termos esses conceitos muito bem definidos. Meu nome é Paulo Meira, eu sou endocrinologista. Se você gostou dessa aula, clique aqui no sininho ou dê um legalzinho para que você possa receber. Todas as vezes que postar um vídeo aqui no meu canal, você seja um dos primeiros a receber. Nas próximas semanas, vou publicar a sequência dessa série de diabetes e aí sim, ao final de todo esse processo, você verá que devagarinho você fez um curso intensivo sobre diabetes. Muito obrigado e até a próxima semana.